Nós estamos no domingo de Pentecostes. Hoje aqui pela manhã já trouxemos uma palavra que versava sobre termos as respostas bíblicas para as questões, para as perguntas que o mundo nos faz, não sendo afetados por qualquer desprezo ou zombaria que alguns também nos fazem, mas respondendo na palavra, com a palavra, cheios do Espírito Santo, nós possamos verdadeiramente revelar a este mundo a verdade. Respostas que abrem oportunidade ou que produzem outras perguntas. Acima de tudo, aquela suprema pergunta: que faremos para sermos salvos? Dando a resposta única, suficiente, verdadeira. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e toda a tua casa. E para isso, nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo diz em Colossenses que em Cristo habita toda a plenitude. E ele também diz que nele, Jesus, somos nós aperfeiçoados. Somos aperfeiçoados naquele que tem toda plenitude. Somos, portanto, plenamente aperfeiçoados por toda plenitude, que eu até mesmo digo uma palavra que, digamos, não existe, mas bem que poderia existir. Nele nós somos plenificados, em plenitude aperfeiçoados. Toda plenitude, que se entenda, do Espírito Santo em nossas vidas, nos leva a um inevitável aperfeiçoamento. Ou então não é a plenitude de Deus que está operando em nós. A plenitude nos obriga a uma mudança, a uma transformação. E nisto, na busca constante da plenitude, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Como está escrito na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5 e no versículo de número 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas enchem-se ou deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas deixai-vos encher com o Espírito Santo. Deixem-se encher do Espírito Santo. Permitam-se encher do
Espírito Santo. Essa é a promessa do Senhor a todos nós. Quando Jesus disse lá em Atos capítulo 1 e versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O que a igreja tem que compreender de uma vez por todas é que ser cheio do Espírito Santo não é o privilégio de alguns. Ser cheio do Espírito Santo não é um privilégio para poucos. O ser cheio do Espírito Santo, de fato, é uma promessa para todos nós. Todos nós temos o direito de sermos cheios do Espírito Santo. Mas quando eu leio esta palavra, enchei-vos do Espírito, ou deixai-vos ser cheios do Espírito, eu penso num ato de continuidade. Isto não é um ou alguns momentos em que experimentamos uma plenitude ou um transbordamento do Espírito Santo. Isto é um ato contínuo. É um ato contínuo no qual somos verdadeiramente cheios do Espírito Santo. Jesus, falando da vinda do Espírito Santo, disse que do nosso interior fluiriam rios de água viva. E a Bíblia acrescenta neste texto que ele falava a respeito do Espírito Santo que haveria de vir. Assim como o mover das águas de um rio é um ato contínuo, a plenitude do Espírito em minha vida, em tua vida, tem que ser um ato contínuo. Mas, infelizmente, muitos tratam esta verdade como um momento e não uma continuidade. Ou naquela hora ele estava cheio do Espírito. Ou naquela mensagem ele estava cheio do Espírito. Como se nós disséssemos, bem, nesse momento ele estava cheio do Espírito. Não, de forma alguma. É um ato contínuo. Nós não podemos fazer um freio a este mover. Nós não podemos botar uma barragem no fluir das águas do Espírito Santo. Nós necessitamos ter um mover, uma forma contínua da manifestação do Espírito Santo. E isso é um genuíno, isto é um verdadeiro avivamento. Que nós carecemos na nossa vida. Querer ser cheio do Espírito Santo e negligenciar uma vida de comunhão com Deus é querer uma coisa e fazer outra. Por isso nós precisamos de uma coerência, nós precisamos de uma coerência na nossa vida de consagração. Nós precisamos, de fato, entender
que Deus nos salvou, que Deus nos libertou, que Deus nos resgatou, que Ele nos tem para uma comunhão exclusiva, única com Ele. E dessa forma, nós não podemos negligenciar uma coisa que é a nossa devoção, a nossa vida consagrada, dedicada, a nossa fome e sede dEle, o desejo de estar com Ele, de seguir com Ele, de o conhecer cada vez mais, de permitir. Por isso aqui, muito bem escrito está: deixem-se encher do Espírito. Quando nós falamos enchei-vos do Espírito, é um ato, digamos, praticamente uma ordenança a nós, de uma forma imperativa. O apóstolo fala, e inspirado pelo Espírito Santo, lembre-se disso. Então Deus fala: enche-se de mim. Não enchem-se, não fiquem cheios de mim, mas encham-se de mim. Porque a pessoa que parece que se cansou, que está não cheio do Espírito num sentido, mas cheio do Espírito em outro sentido. Onde está o nosso desejo ardente e crescente de termos comunhão com a presença do Espírito Santo? Onde temos uma necessidade tamanha que nós possamos até mesmo dizer: sem Ele não podemos viver. Sem Ele nós não podemos viver a vida que Deus deseja de nós. Sem Ele não podemos ser de forma nenhuma as testemunhas de Jesus que devemos ser. Por quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Por isso, nesse processo do enchimento, nesse processo da plenitude do Espírito Santo, esse processo começa com o nosso, eu chamarei assim, autoesvaziamento. Não podemos estar cheios de nós mesmos se queremos ser cheios de Deus. A Bíblia diz que Jesus, para realizar o seu ministério em nosso meio, se esvaziou. E nós que somos imitadores de Cristo, precisamos aprender a nos esvaziar. Se você é cheio de si, e você entende o que é alguém cheio de si, você nunca conseguirá ser cheio do Espírito Santo. Nós sabemos que não se coloca vinho novo em odre velho, mas se coloca vinho novo em odre novo. Mas eu direi uma coisa que eu estou dizendo. Assim como não se coloca vinho novo em odre velho, mas se coloca vinho novo em odre novo, não se mistura um vinho novo a um vinho velho. Não se mistura. Não se mistura a qualidade de um vinho na qualidade de outro vinho. E se nós queremos receber
o novo de Deus, nós precisamos nos esvaziar para receber de Deus. Essa é a primeira coisa. E eu acho interessante, como diz, falando entre vós. A primeira coisa que muda, e por isto eu vejo realmente essa evidência do falar em línguas como algo tão importante em nossas vidas. A Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Mas quando houve o derramamento do Espírito Santo, nós sabemos que o que se manifestou foi o falar em outras línguas que eles não podiam falar, porque não conheciam. Eles falaram em outros idiomas, nos idiomas das pessoas que lá estavam. Creio que isso também é forte alusão a missões. A missões, alcançando outras línguas, outros povos. Mas eu diria que a primeira coisa que acontece em nossas vidas, no enchimento, na plenitude do Espírito Santo, é que o nosso falar muda. Falando entre vós, com salmos, hinos, com cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Nossa maneira de falar muda. Não só falamos em línguas estranhas, porque se você fala em línguas estranhas e não fala de uma maneira nova, de uma maneira transformada, de uma maneira, como a Bíblia diz, saia da sua boca unicamente o que for bom para edificação, você, de fato, não é cheio do Espírito Santo. Porque a Bíblia também diz, a boca fala do que está cheio o coração. E se o meu coração está cheio da presença do Espírito Santo, eu falarei diferente. Eu tenho que falar diferente. Eu tenho que me expressar de uma maneira diferente. Eu tenho que mudar, falar. E isto irá provocar uma coisa, transformará plenamente todos os meus relacionamentos. Porque eu falo diferente. Porque o meu coração está diferente. Porque a Bíblia também diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meus relacionamentos mudam, porque eu mudei. Eu estou cheio do Espírito Santo. Todas as tarefas, todas as coisas que realizamos em nossa vida recebem um novo significado. E eu diria, um significado eterno. Um significado eterno. Porque tudo que viermos a fazer, quer em palavras, quer em atos, faremos para a glória de Deus. Isto é ser cheio do Espírito Santo. Nós não podemos ser cheios do Espírito Santo simplesmente para sentirmos uma emoção diferente, um arrepio. Nós somos cheios do Espírito Santo para sermos o quê? Testemunhas de Jesus Cristo. Então nós nos tornamos pessoas que com suas vidas testemunham poderosamente do Espírito Santo, ou seja, da pessoa de Jesus. Uma vida
cheia do Espírito Santo é uma vida marcada pela transformação, tanto pela transformação pessoal, como pela transformação de outros, através do testemunho ou da transformação daquela vida, daquela pessoa. Deixa-me dizer uma coisa. Como eu disse, o enchimento do Espírito, a plenitude do Espírito, é um ato contínuo, como as águas de um rio. Isso significa dizer que nós não apenas somos cheios, que nós nos tornamos aqueles que enchem a outros. A Bíblia diz que Pedro, bem como toda a igreja, toda a comunidade que estava reunida no dia de Pentecostes, foram todos cheios do Espírito Santo e, por serem cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, e falavam das maravilhas de Deus. E todos eles ouviam, cada um em sua própria língua, e se maravilhavam com o que estava acontecendo. Se maravilhavam de estarem ouvindo em sua própria língua, e se maravilhavam do que ouviam em sua própria língua. Isso tudo aconteceu porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E Pedro estava tão cheio do Espírito Santo e pregou tão cheio do Espírito Santo que não apenas se limitou em estar cheio, mas em encher outras vidas com suas palavras, com um mover do Espírito Santo que desde o interior de Pedro, desde o coração de Pedro, manifestava na boca, nos lábios de Pedro, a palavra de Deus que vinha do coração do apóstolo. Mas tudo isso pelo mover, o mover do Espírito, e que este mover encheu tantas pessoas, que cerca de 3.000 delas, que foram comovidas, que foram cheias do Espírito, aceitaram a Jesus Cristo. Transformação, gerando não apenas uma santificação, gerando um serviço, mas gerando também salvação. E isto quer dizer que em tudo, pelo amor de Deus, como eu já disse e volto a repetir, nas tarefas mais simples da nossa vida, serão elas gloriosas, serão elas glorificadoras, e não só gloriosas, mas glorificadoras de Deus, porque tudo faremos para a glória de Deus. Agora, nós pedimos muito um mover de avivamento. Nós pedimos muito que Deus nos traga essa plenitude e plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Que o Senhor manifeste o seu poder entre nós. Que Ele possa trazer o mover das águas, e as águas se movem segundo
a inclinação do terreno. Segundo a inclinação, as águas se moverão cada vez mais rápido. Uma queda produzirá um grande poder, uma manifestação extraordinária. Há quedas, há cascatas, há cataratas, há um mover de rios e de forte mover de águas que fluem do nosso interior. Mas no mover das muitas águas, outro elemento que acelera o mover das águas é o vento. É o vento. E que há uma coisa que agora eu quero que você venha comigo, quase como uma segunda mensagem dentro desta mensagem. Que você entenda que há um mover totalmente natural, que vai segundo a inclinação que Deus formou em cada um de nós, que é o mover das águas. Esse é um mover totalmente natural, mas existe um mover, que é um mover que vem como acelerando, fortalecendo e até mesmo fazendo com que as águas que podem se mover em uma correnteza assumam uma violência, porque o vento se associa às águas. E agora eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, ou Cântico de Salomão. Livro de Cantares, capítulo de número 4. E aqui eu direi, há um pedido da noiva, da esposa, da amada. E eu direi, um pedido que deve ser nosso, da igreja, noiva, esposa, amada, que diz: desperta. E se você vai lá em Efésios, quando Paulo está falando de enchei-vos do Espírito, ele introduz alguns versículos antes, dizendo: desperta, tu que dormes, e o Senhor te iluminará. E aqui diz: desperta, vento norte, e venha, vento sul. E veja, soprem no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Lembre-se que o vento norte é o vento frio, e o vento sul é o vento quente. E quando você tem a confluência do vento norte e do vento sul no mesmo lugar, o que acontece? Um vendaval. Amém? Um vendaval. E o que é um vendaval? De repente, do alto, veio um som, como um vento impetuoso. O que é um vento impetuoso? É um vendaval. É um vendaval, é um mover do Espírito Santo. Quando nós estamos nesse fluir contínuo, existe o soprar
E Jesus disse sobre o Espírito e sobre os nascidos do Espírito: o vento sopra para onde quer, e assim são os nascidos do Espírito. Nós somos impulsionados, movidos violentamente por esse vento impetuoso e violento que sopra em nós, e eu poderia dizer, sopra dentro de nós, move violentamente as águas destes rios que saem de nossa vida, do nosso interior. Um mover violento de águas violentas, de um vento violento. Há uma coisa sobre o vendaval quando sopra sobre um jardim. Deixe-me primeiro abrir um parênteses sobre o jardim. A nossa cultura, especialmente cultura ocidental, associa jardim a flores. Quando eu ou você falamos de um jardim, nós pensamos numa coisa muito floral, desculpe a redundância. Nós pensamos em flores, em gramas, nós pensamos em algo muito delicado, em algo muito aprazível, bonito. Não que isso não seja um jardim, mas na cultura bíblica, quando você fala de jardim, você não está falando tanto ou tão somente de flores. Você está falando de frutos. O jardim bíblico é um pomar. Você está me entendendo? Nós temos uma visão de jardim que, às vezes, por causa da nossa visão, nós limitamos. Então, no jardim bíblico, o que você tem é mais do que belas flores, como rosas, orquídeas e outras flores, a dália. Você, o que tem é um pomar com frutos. O que você tem são árvores. E o objetivo de um vendaval soprar sobre um jardim, aqui diz, para que se derramem, não apenas se levantem, mas se derramem os seus aromas. Por quê? Porque é algo que acontece quando um vento violento, um vendaval, sopra sobre uma árvore. O que acontece? Todos os galhos mortos, as folhas secas e os frutos podres são arrancados. Tudo que está morto é levado, dando lugar a uma renovação, dando lugar a novos ramos, a novos galhos, a novas folhas, a novas flores e, por fim, a novos frutos. De modo que este mover de vendaval, que é um mover brutal, você diria, que é um mover violento, é um mover de uma bênção violenta, que arranca o que está morto para que se dê lugar
ao que tem vida. E isso é o quê? Avivamento. E esse processo de purificação constante em nossas vidas deve existir. Porque quando nós estamos vivendo a plenitude do Espírito Santo, este mover contínuo e poderoso, um desejo toma conta dos nossos corações, que é agradar a Deus. E agradar a Deus se torna maior do que qualquer outra coisa em nossas vidas. É algo que eu poderia dizer incontrolável. O desejo incontrolável de fazer a vontade de Deus. Quando ser cheio do Espírito Santo não se torna algo opcional, se torna algo essencial. Eu preciso. Isso se torna essencial em minha vida. Em minha vida. Saiba do seguinte, Deus nunca nos enche pela metade, porque pela metade não é encher. Você concorda? A Bíblia diz que Deus não dá o seu Espírito por medida. Isso quer dizer que Ele dá sem medida. Que Deus não mensura, não limita o dar-se, porque quando Ele dá o seu Espírito, Ele se dá. Então Deus não se dá a nós em parte. Ele se dá a nós no todo. Ele se dá completamente a nós. Nós dizemos ao Senhor, eu preciso mais de Ti. E quanto mais Ele dá e se dá a cada um de nós, tanto mais nós necessitamos dele. Meus irmãos, hoje quando a igreja, e a igreja de nossos dias, busca, e nada contra, busca melhores métodos. Sabe, métodos mudam. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E o Senhor é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Não troque. E eu não estou desprezando metodologias, mas eu estou dizendo, não troque algo que muda por algo. Não troque algo imutável por algo que muda. Não valorize mais o método do que a essência, ou o método do que a pessoa. E eu me atreveria a dizer que o que nós mais precisamos não são de métodos, e sim de pessoas cheias do Espírito Santo. Eu espero que você concorde comigo nisso. Porque é o que nós precisamos. Ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Estamos celebrando Pentecostes. Qual igreja que não deseja crescer? Qual igreja que não deseja ganhar almas? Qual igreja que não deseja progredir? Que não deseja vencer? Durante muito tempo nós temos estado neste ministério, por mais de 40 anos,
confiando plenamente no Senhor e esperando no Senhor, para que Ele nos possa dar o que a Bíblia chama do crescimento que vem do Senhor. Se existe um crescimento que vem do Senhor, existem crescimentos, ainda que na igreja, que não vêm do Senhor. Eu, pelo menos, vejo assim. Existem crescimentos que muitas vezes vêm pela força do nosso braço, e eu não desprezo isto, e nem desvalorizo o esforço de pessoas que têm logrado êxito no crescer. Mas eu quero um crescimento que venha do Senhor. E a única maneira de alcançarmos esse crescimento é pelo Espírito Santo. É pelo mover do Senhor. De modo que eu quero dizer ao Senhor, tenha liberdade no nosso meio. Deixem-se, permitam-se ser cheios do Espírito Santo. Eu não quero impedir que venhamos a ser cheios do Espírito Santo. Eu estava ministrando a casais e eu disse uma coisa. Eu creio de todo o meu coração no que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz para mim é verdade. E acabou. A Bíblia diz que o amor, o verdadeiro amor, jamais acaba. Mas há um perigo sutil na vida de todos nós, que embora o verdadeiro amor jamais acabe, a Bíblia também adverte que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Amor não acaba, mas isso não quer dizer que amor não se esfrie. Esta paixão, este amor, ou mesmo, desculpe-me a palavra, este desejo ardente, não querendo dar um contexto indevido, mas na busca ao Senhor. Porque a Bíblia diz, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O amor não acabou. O amor esfriou. Porque foi colocado de lado. O que não deveria ter sido colocado de lado. E muitas vezes, na nossa devoção, na nossa consagração, nós ainda amamos ao Senhor. E eu tenho visto que isso tem acontecido com a igreja em nossos dias. Eu tenho visto uma igreja que não deixou de amar Jesus, só se esfriou no seu amor por Jesus. E não vou aqui buscar dar exemplos para não fazer comparações indevidas. Mas nós temos visto isto na igreja de uma forma geral. Onde está a paixão? Onde está a consagração? Onde está a dedicação? Onde está a busca? Porque nós esfriamos. Qual é a solução? Reesquentar as coisas. Atiçar o fogo. Manter viva a chama. Buscarmos a renovação do amor. O amor, Cantares também nos diz
que é fogo, que as muitas águas não poderiam apagar. O amor não pode ser apagado, mas pode ser diminuído em sua intensidade, esfriado. O amor pode esfriar. E nós temos que combater o esfriamento. Por isso, não nos permitamos esfriar. Que nós busquemos, e busquemos intensamente ao Senhor, e nos permitamos sermos cheios do Espírito. O valor que eu dou a Deus determina a intensidade do amor que eu devoto a Deus. Quem ama mais, este valoriza mais o que ama. E então, eu preciso, e creio que todos nós necessitamos, amar e amar muito mais a Deus. E nesse domingo de Pentecostes, que esperamos tanto do Senhor, vamos perguntar ao Senhor, o que o Senhor espera de mim? Porque isso é um mover contínuo. Eu não quero botar uma barragem no mover do Espírito Santo. Eu não quero embarreirar o mover do Espírito Santo na minha vida. Eu direi a você o seguinte: nós temos que ter um sentimento de um desespero na busca por Deus, como a corça sedenta busca pelas águas. Sedenta, ela busca pelas águas desesperadamente, buscando por sua própria sobrevivência. Se ela não encontrar as águas, se ela não se saciar nas águas, ela morrerá. Eu tenho que buscar a Deus desta maneira. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu não posso buscar em parte. Assim como Ele não dá o seu Espírito em parte, em medida. Eu não posso buscar em parte. Eu tenho que buscar em todo. Eu tenho que me dedicar plenamente e totalmente para ter a plenitude do Espírito Santo. Você dirá, mas há tantas coisas que temos que fazer, mas tudo que façamos. Não deixe de fazer o que você tem que fazer. Aliás, a Bíblia diz, não deixe de fazer o que você tem que fazer. A Bíblia diz isso. Mas tudo que viermos a fazer, nós façamos para a glória de Deus. Tudo. E então, na nossa busca diária, até nos atos mais simples, nós estaremos buscando ao Senhor. Nós estaremos nos dedicando ao Senhor. Nós estaremos vivendo Pentecostes. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos abençoar aqui, que haja um zelo, uma dedicação tal, na nossa busca
pela plenitude do Espírito Santo. Tira de nós toda forma de comodismo e que haja em nós esse buscar ao Senhor e buscar ao Senhor de todo o nosso coração. No nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje,